Fala galera do Fórum Cloth Motif Revolution, aqui é o Sandy Paradise e nesse vídeo daremos início a um novo trabalho que estamos trazendo aqui para o nosso canal, onde apresentarei para vocês as figuras da linha clássica. Para quem não conhece, o nome original dessa linha é linha Sandcloth Series, mas aqui no Brasil a gente acostuma chamar de linha clássica ou de vintage também, e é assim que eu vou chamar essa linha aqui no vídeo. Nesse primeiro vídeo vou estar apresentando para vocês o Seared Pegasus com a armadura V2, que foi comercializada aqui no Brasil. Ela foi trazida para cá através da Suntoy em 1994, juntamente com a série. E a Suntoy também era detentora dos direitos da série dos Cavaleiros do Zodíaco aqui no Brasil. Essa figura foi lançada lá no Japão, originalmente, em 1987, acho que no mês de janeiro, se não estou enganado, um pouco depois da série de televisão ter dado início lá no Japão. Então agora eu vou mostrar para vocês a embalagem dessa figura, vou mostrar ela para vocês por todos os ângulos. Aqui a lateral. Aqui o verso. Aqui nessa lateral podemos ver aquele selo do Inmetro, o selo amarelo, que muita gente usava para distinguir se a figura era original ou não na época, se a figura não tinha selo do Inmetro, não era original, e se tinha original. Apesar de que as figuras piratas também não tinham o símbolo da Bandai, mas enfim, o pessoal também utilizava isso para distinguir as figuras originais. E esse plaqueta aqui tem também uma etiqueta aqui do lugar onde ele foi comprado. Essa etiqueta é do Macro. E também uma coisa interessante dessa embalagem é que essa aba aqui, você pode abrir ela, você levanta ela assim, e dá para você ver o boneco, as peças da armadura, sem precisar retirar o boneco da embalagem. Acho isso muito bacana. A versão japonesa, por incrível que pareça, a embalagem da edição japonesa não é assim. É uma embalagem fechada, não dá para você ver o boneco sem retirar ele da embalagem, mas a versão vendida no Brasil dá para você ver. Uma coisa interessante também sobre essa embalagem, que apesar de ser um exemplar vendido no Brasil, ela está toda em espanhol. Muitos diziam na época que o que vinha para o Brasil era refúgio da Europa, da Espanha e de outros lugares também. Alguns exemplares, as embalagens eram em francês, mas isso é pura balela. A quantidade de boneco que foi vendido no Brasil é uma coisa muito grande, então não tem como falar que era refúgio. Realmente eles foram fabricados novamente em um lote muito grande para vir para o Brasil, mas por algum motivo, acho que por motivos econômicos também, a Bandai fabricava ali, manteve as embalagens que foram feitas para a Espanha e para a França e mandaram para cá, mudando somente o manual, que vinha um manual em espanhol e um em português, que eu vou estar mostrando para vocês a seguir, juntamente com o conteúdo dessa embalagem. Agora eu vou mostrar para vocês o conteúdo. Aqui temos o boneco do Seiya, aqui os punhos, o peitoral, cinturão, as joelheiras, as caneleiras, o elmo, as ombreiras, as asas. Tem uma asa atrás dessa asa, mas tem duas asas aqui. E aqui o corpo do Object. Aqui embaixo vão pecinhas pequenas, que são os protetores dos pés, e também as pecinhas para você poder encaixar as asas no Object. E também quando você monta o Seiya, que você encaixa essas pecinhas atrás desse peitoral, que eu vou estar mostrando depois para vocês quando o boneco estiver montado. Uma coisa que me chama muita atenção nessa embalagem, que era uma coisa muito comum em brinquedos dos anos 70 e 80, é que ele vinha começando nessa embalagem aqui de isopor. Não é aqueles blisters de plástico que a gente está acostumado a ver na linha Cloth Myth.
E isso também ajuda até a proteger a embalagem de papelão de fora, porque como o isopor é um material rígido, então ele não tem uma parte oca que vai amassar a embalagem. E isso é muito interessante, eu acho muito melhor assim, mas claro que por questões de diminuir o custo da produção da figura, então eles acabaram adotando aquela embalagem de plástico, mas eu acho essa embalagem de isopor muito mais legal, muito mais interessante. Agora eu vou mostrar para vocês o manual. Como vocês podem ver aqui, esse exemplar do Cia de Pegasus V2 que eu tenho veio com dois manuais. Esse primeiro manual aqui é o manual em espanhol e aquele segundo manual ali é o manual em português. Vocês podem ver que esse manual em espanhol tem uma qualidade de impressão muito melhor, muito superior àquele manual em português. Esse manual aqui vocês podem ver por esse desenho aqui, essa imagem do Seiya montado e do Object montado também, são muito mais nítidos do que o do manual em português. As letras também aqui da versão em espanhol estão em negrito, e as letras ali do manual em português são letras normais. Essa parte aqui também das recomendações da figura, aqui está bem retinho, você pode ver nesse manual, e no manual em português ele está um pouco torto. Então esse manual em português parece um Xerox, mas uma cópia mal feita mesmo, qualidade de impressão bem baixa. Mas apesar disso, é um manual original que acompanha essa figura do Seiya de Pegasus V2. Agora eu vou mostrar para vocês o Seiya montado. Vou mostrar ali para vocês todos os ângulos. Aquele de perfil. Aquele de costas. Aquele de perfil, mas pelo outro lado. Vou começar mostrando para vocês o tamanho dessa figura. Vou começar pela altura, contando a partir aqui da ponta aqui do elmo até o chão. Ele tem aproximadamente 13 centímetros de altura. E contando aqui da ponta da ombreira até a ponta da outra ombreira, ele tem aproximadamente 6 centímetros. Nesse ano de 2014, eu acho que devem existir muitos colecionadores de produtos Sensei, ou fãs dos Cavaleiros do Zodíaco, que não chegaram a ter figuras da linha clássica. Alguns até pode ser que nem conheçam essa linha. Então devem achar estranho, por exemplo, essa figura, a cor dela não ser tão fiel ao seu desenho original. As partes de plástico eu acho que tem um azul muito forte, devia ser um pouco mais claro. E também do fato de essas peças, por exemplo, aqui da caneleira e dos punhos não serem fechados como na linha Cloth-Myth, mas vocês também podem reparar que aqui a parte do cinturão e do peitoral, o tipo de encaixe, é mantido até hoje na linha Cloth-Myth EX. Mas essa figura para mim tem um valor nostálgico muito grande. Na época em que ela foi lançada, era a melhor figura que tinha dos Cavaleiros do Zodíaco. Quando essa figura chegou no Brasil, o que a gente tinha de brinquedo assim bom na época eram figuras de super-heróis japoneses, como por exemplo o Jaspion, o Giban, mas eles não tinham o tanto de articulação que tem essa figura dos Cavaleiros do Zodíaco da linha clássica. Eles tinham alguns movimentos de ataque, eles tinham algumas articulações, mas os pontos de articulação que tem na linha clássica é muito superior aos dos bonecos da época em que eles foram lançados. E também uma coisa que chamou muita atenção das crianças era a armadura ser de metal, ter muitas peças de metal. Vocês podem ver aqui que essa peça aqui do Seiya V2 em específico, ele só tem o elmo, as ombreiras e aqui esses protetores dos pés de plástico. E também as asas também são de plástico, que eu vou estar mostrando ele com as asas mais pra frente. Mas muitas peças aqui são de metal dessa figura. Isso chama muita atenção. E outra coisa que acho que chama muita atenção também era a embalagem. Muitas figuras, essas do Jaspion, do Giban, vinham em blisters e essa figura vinha numa caixa que as peças eram condicionadas em isopor. Também você podia montar a figura, podia montar o object. Então, eu acho que isso chamou bastante atenção das crianças daquela época que tinham brinquedos que não eram tão legais quanto os Cavaleiros do Zodíaco. E é como comparar, por exemplo, um Ultraman de lata
de cordinha, que você dá corda, ele simplesmente andava. E hoje em dia já existe o Ultraman da Medcom, que é uma figura praticamente perfeita do Ultraman, mas que o valor nostálgico, quem era criança naquela época do Ultraman de lata, brincou com aquilo, então tem um valor nostálgico muito grande. Inclusive o Ultraman de lata, de cordinha, tem um valor monetário muito superior ao do Ultraman da Medcom, mas isso não acontece com a linha clássica. A linha clássica dos Cavaleiros do Zodíaco, esse exemplar em específico, CAV2, vendido no Brasil, não vale tanto quanto um Seiya da Clothmith X. Os Clothmith são muito caros e a linha clássica no Brasil não valorizou tanto, até porque não é uma figura rara. Foram vendidas aproximadamente umas 900 mil peças dessas aqui no Brasil, da linha clássica. Toda a linha clássica, não só do Seiya, lógico, mas de toda a linha clássica, mas é muita peça. Então é um produto que, para ficar raro, vai demorar muito. Veio muita peça, muita gente conseguiu manter ela num estado muito legal, com a caixa e tudo mais. Mesmo algumas peças, por exemplo, essas peças de metal oxidam com muita facilidade. Apesar da minha peça estar em um estado muito bom, mas a pessoa que me vendeu essa peça conseguiu manter ela num estado muito legal. Mas é muito fácil de oxidar, mas o pessoal acaba conseguindo restaurar essa peça. É um tanto fácil de conseguir restaurar, tirar a oxidação dessas peças, então acaba tendo bastante peça aqui no Brasil. Isso faz com que a peça não fique tão rara assim. E por isso ela não valoriza tanto quanto valoriza, por exemplo, aqueles brinquedos de latas antigos e tudo mais. Mas eu gosto muito da linha clássica, eu sou até muito suspeito de falar, eu sou muito fã dessa linha. Eu comecei minha coleção de Cavaleiros do Zodíaco com a linha clássica, apesar da linha Clothmith já estar no mercado. Eu comecei a colecionar mais ou menos em 2005, e a linha Clothmith já estava aí desde 2003, mas eu comecei com a linha clássica, eu gosto muito dessa linha, apesar dos defeitos, apesar de não ser tão fiel ao personagem, mas é o que eu gosto. Eu tenho um carinho muito maior pelas figuras da linha clássica do que os da linha Clothmith. Agora eu vou mostrar para vocês o Seiya com as asas. Vocês podem ver também que eu tentei deixar ele com uma certa pose aqui, mas essa figura com armadura, ela tem a articulação bem limitada. Vocês podem ver que não dá para deixar o braço esticado para frente, só para o lado, porque a ombreira acaba impedindo esse movimento. A ombreira dele não tem aquele pino que dá uma mobilidade para a ombreira, é só um pino que se encaixa e pronto. Mas também a gente não pode ficar comparando a linha clássica com a linha Clothmith. A linha Clothmith, ela é recomendada para pessoas acima de 15 anos, ele nem é considerado um brinquedo, porque um brinquedo é um produto para crianças até 14 anos, se é acima de 14 anos já nem é mais considerado um brinquedo, ele é uma réplica em miniatura do personagem original. A linha clássica no Brasil, ela é recomendada para crianças a partir de 3 anos e no Japão a partir de 5 anos. Então ele é totalmente um brinquedo para criança mesmo. Mas ele é muito legal, como eu falei anteriormente, na época que ele foi lançado era o brinquedo, para mim pelo menos era, no Natal, no Dia das Crianças de 94, 95, que uma criança queria era ter um boneco dos Cavaleiros do Zodíaco. Mas enfim, espero que vocês tenham entendido a comparação um pouco da linha Clothmith que eu faço com a linha clássica, mas é mais para o pessoal que não conhece muito a linha clássica que eu acabo fazendo essa comparação, mas realmente não cabe comparar uma figura com a outra, são duas linhas completamente diferentes. E também para um público completamente diferente. Um é para o público mais adulto e o outro é brinquedo para criança mesmo. Agora eu vou mostrar para vocês o Object montado. Vou mostrar ele para vocês por todos os ângulos. Aquele de frente. Aquele de perfil. Aquele de costas. Aquele de perfil, mas pelo outro lado. Vou começar falando para vocês sobre o tamanho desse Object. Começando aqui pela altura dele, sem contar as asas. Contando aqui da ponta do elmo até o chão. Ele tem aproximadamente 9 centímetros de altura.
E contando a altura dele a partir da ponta da asa até o chão, ele tem aproximadamente 11 centímetros de altura. O comprimento dele, contando a partir aqui da ponta da cauda do Pégaso até aqui a ponta do elmo, ele tem aproximadamente 8 centímetros de comprimento. Muitas pessoas que compravam essa figura na época que os Cavaleiros do Zodíaco chegaram no Brasil, nos anos 90, na época que eu era criança, preferiam montar o Object em vez de montar a armadura no Cavaleiro, no boneco do Seiya nesse caso. Mas o pessoal falava que ficava muito mais bonito no Object. O Cavaleiro, o pessoal achava ele meio esquisito assim, mas o Object o pessoal gostava bastante. E eu realmente concordo. Eu acho que o Object da linha clássica não é feio, muito pelo contrário, ele é muito bacana. Gosto bastante dele. Não vou entrar nos méritos da cor, que como já falei anteriormente, já faz parte da linha clássica a cor da armadura não ser fiel ao seu desenho original. A única coisa que eu vou colocar aqui como defeito é um encaixe dessa figura, que é essa joelheira aqui. Vocês podem ver que tem um espaço entre a joelheira e o corpo do Object, então ele não encaixa direito, não dá pra encaixar mais do que isso, porque essa peça acaba pegando na caneleira aqui, então não tem como você encaixar melhor essa peça, até ela fica meio frouxa, então qualquer coisa, um toque assim que você der, ela escapa com muita facilidade. Mas tirando isso, a montagem desse Object é muito simples. A linha clássica tem pouquíssimas peças, não é como a linha Cloth Myth, que tem bastante coisas, detalhes. O tipo de encaixe dele também é muito simples, é de pino, então você não precisa ficar tirando a mão do boneco, o pé do boneco para poder encaixar as peças, é só você encaixando com os pinos e pronto, já está montado, é muito simples, muito rápido para montar, não tem segredo nenhum, você nem precisa usar o manual para montar essa figura. Mas enfim, de um modo geral, esse Object me agrada e também até sou meio suspeito para falar da linha clássica, porque eu sou muito fã dessa linha, eu gosto demais dessa linha e acho que praticamente todas as figuras dessa linha vão me agradar. Diferentemente das reviews que eu faço com a linha Cloth Myth, eu vou utilizar aqui o final desse vídeo para contar um pouco da minha história em relação a essa figura da linha clássica. Eu acho que esses vídeos que eu estou fazendo da linha clássica não são bem reviews, apesar de que eu mostro alguns pontos e detalhes da figura, mas eu acho que as figuras da linha clássica chegam até a dispensar apresentações para a grande maioria dos fãs de Cavaleiro do Zodíaco. Eu acho que esse vídeo que eu estou fazendo da linha clássica é mais para mostrar a figura e mais também por questão da nostalgia, o pessoal que teve essa figura querer ver de novo, esse tipo de coisa. Então, essa figura é do Seiya de Pegasus V2, que veio para o Brasil. Eu cheguei a ter ele quando criança, eu ganhei no meu aniversário de 95, se não me engano. E é uma figura que eu gostava muito, eu brinquei bastante com ela, cheguei a perder peça, cheguei a deixar o boneco com a junta tudo mole de tanto brincar. E é uma figura que marcou muito a minha infância, era o personagem principal, era uma figura que todo mundo queria ter na época. E eu tive a felicidade de ter essa figura. Mas esse exemplar que eu estou mostrando aqui para você, que está no estado de conservação que me agrada muito, eu acho que ele está muito bem conservado. Eu tive que comprar ele depois de adulto, quando eu comecei a colecionar mesmo, de verdade. E eu cheguei a adquirir um outro exemplar dele antes desse, mas ele estava no estado de conservação não tão legal quanto esse, então eu acabei passando ele para frente. E tive a felicidade de encontrar um exemplar tão bem conservado como esse. Apesar da caixa não estar no estado de conservação tão perfeito, ele tem uns amassados, ele tem um rasgo de durex, mas mesmo assim eu acho que pela idade que essa figura tem quase 20 anos, então eu acho que está no estado de conservação muito bom. Estado de conservação que me agrada bastante. Então eu tive a felicidade de poder voltar a comprar a linha clássica e eu tenho muito carinho, muito zelo pelas figuras dessa linha que fazem parte da minha coleção agora. Antes de encerrar esse vídeo, eu queria agradecer aos parceiros do fórum. Queria agradecer a loja Shinohara. Você que gosta de action figures, miniaturas, estátuas,
chaveiros, camisetas, mangás, principalmente importados. Mangás também, histórias em mangás do Japão importados. Então, confiram lá a loja Shinohara, o link deles vai estar na descrição desse vídeo. E para você que gosta de action figures, estátuas, principalmente esses colecionáveis que são para um público mais adulto, e grande maioria de peças que vem nos lotes da Pizzy Toys, confiram a Brothers Toy, eles têm um preço muito bacana, atendimento também. É muito bom, é uma loja que eu recomendo bastante. Então você que está procurando action figures, cloth myths, hot toys, entre outras figuras colecionáveis mesmo, procurem a Brothers Toy. O link deles vai estar na descrição desse vídeo também. Então muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima!